Olá, Cristina, bom dia. Bom dia, Cláudia, e bom dia, ouvintes. Cristina, a gente tem recebido aqui grandes empresas fazendo seleção, por exemplo, de pessoas com a preferência por pessoas com mais de 50 anos. A gente sabe que depois, nessa idade, começa a complicar, né, entrar no mercado de trabalho, mas a gente tem visto também que as empresas têm olhado para esse público e é um público diferenciado, né? A gente pode considerar que é um público que tem uma trajetória de vida e uma trajetória de carreira que são importantes. Uhum. É alguém que já passou da faixa dos 50 ou dos 60 anos, tem uma história para contar. É. Então a gente precisa considerar isso, que tem aí um conjunto de habilidades técnicas e comportamentais que favorece mais maturidade no desenvolvimento do trabalho. E tem um ponto muito importante dessa geração, a qual eu participo, Cláudia, Uhum. que o nível de comprometimento, de engajamento, É de outro. participação em relação aos desafios Uhum. propostos pela empresa tende a ser maior. É, Claro que a gente não deve generalizar, claro. porque desse grupo tem profissionais que são mais resistentes às inovações, às mudanças dentro da empresa, Uhum. eles estão sempre fazendo mais do Há mesmo, horários, né? exatamente, ficam muito presos a determinadas questões Uhum. que vão na contramão das necessidades atuais das empresas. Então a gente precisa ter esse olhar, e eu gostaria de falar aqui um pouquinho também sobre o etarismo, porque Uhum. muito se fala sobre isso. É. Então a gente entende como um preconceito da sociedade e das empresas em relação à contratação da mão de obra, que eu nem vou falar 50 a mais, 40 a mais. Já, né. Você já Uhum. começa a perceber que um profissional que já está há algum tempo fora do mercado, ele fica extremamente ansioso e angustiado diante da perspectiva de participar de um processo de seleção e se diz assim: "Mas eu acho que você não acha que eu estou muito velho para o mercado? Uhum. Essa idade ainda é atrativa?". Claro que isso vai depender muito da cultura organizacional da empresa. Que eu conheço várias empresas que partilham da ideia de que você contrata profissionais sêniores, mais experientes, a contribuição é muito maior. Por outro lado, nós temos uma questão que ela vem em direção ao etarismo, que é assim, muitas empresas preferem demitir ou não contratar, né, pessoas mais velhas, porque a mão de obra de jovens que estão ingressando, têm pouca experiência no mercado de trabalho, é muito mais favorável. Então a gente tem que olhar para essas duas direções, Cláudia, Uhum. É, né. contratar alguém mais É, experiente com um know-how aí vai custar vai mais para a custar, empresa. né. Claro, quanto mais você é sênior, no É. sentido da maturidade, Uhum. das entregas, é Uhum. óbvio que o teu passe Sim. fica muito mais caro. Agora tem empresas que fazem esse reconhecimento, né, fazem esse tipo de valorização, e tem empresas que estão olhando para os custos. É. E também tem um aspecto importante que está relacionado a segmentos, Uhum. né, que as empresas adotam. Uma empresa que tem uma cultura mais voltada à inovação e à tecnologia, a tendência é que boa parte do time que ela vá contratar sejam de jovens, né, da geração G até a Uhum. geração Y, de pessoas com esse gás, essa visão tecnológica de trabalhar em rede, que eles fazem isso muito bem. Mas se a gente for olhar para empresas que têm um trabalho, uma linha um pouco mais tradicional, mais clássica, nossa, como pode ser precioso, né, contratar, Uhum. trazer esses profissionais que estão no mercado, porque as estatísticas são muito grandes em relação a quem está nessa faixa etária dos 50 a mais, que é uma população que está fora do mercado de trabalho. E aí o que que resta? E a Uhum. gente precisa também pensar em saídas. É. Primeiro que, os estudiosos do futuro das carreiras dizem que daqui a alguns anos, talvez aí dentro de 10 anos ou mais,
esse preconceito em relação ao etarismo ceda, porque as pessoas vivem muito mais. E elas também têm gás e energia para trabalharem por muito mais tempo, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa considerar. Sim. Mão de obra disponível no mercado, qualificada, com condições que, se não consegue um contrato de trabalho pela via do emprego, nossa, existem tantas outras possibilidades de se utilizar essa expertise em trabalhos de consultoria. O trabalho de consultoria é muito amplo, porque ele envolve várias atividades. E aí entra a experiência da pessoa. Ela tem Exatamente. muito a ensinar, né? Alguém que trabalhou com gestão durante anos, Sim. trabalhou com desenvolvimento de pessoas, Uhum. trabalhou na Aposentou às área de vezes, educação, vai atuar vai atuar. na consultoria É. como autônomo. A mentoria está crescendo cada vez Uhum. mais, o trabalho de mentoria se estende Sim. para várias áreas, como eu sempre digo aqui, mentoria de Uhum. carreira, mentoria para líderes, Várias, né? mentoria voltada para a área comercial, Uhum. para várias áreas, É. para empreendedores. Sim. Também a gente vai ver outras carreiras, como eu falei, empreendedorismo. Uhum. Tradicionalmente, a gente observa que os empreendedores costumam empreender muito jovens, Uhum. né? Mas da pandemia para cá, também é possível observar um aumento da quantidade de empresas formadas por pessoas na faixa dos 40 e É. tantos anos. Isso vem Se acontecendo reinventa, com né, Cris? frequência. Se Então, reinventa. nós temos Tem. possibilidades. E Uhum. eu quero voltar a falar isso, acho que nós conversamos há Uhum. talvez um ano atrás, na gig economy, que é a Uhum. economia do bico. Muita gente É. desta população, que a gente se refere agora, Uhum. eles são prestadores de serviço, atuam como autônomos. Uhum.